vamos falar de política e quem está antenado aos cenários, às discussões políticas em Santa Catarina e até fora do estado é o Piara Bosque. O Piara, boa quinta, de calor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcos. Finalmente um calorzinho, né? Bom dia a todos. A gente estava com saudades do calor já, hein, Piara? Piara, falando em calor, tá quase que pegando fogo essa história aí da faculdade, das universidades gratuitas, né? A Ampesc está acionando o Tribunal de Justiça contra a Universidade Gratuita, iniciando uma batalha judicial contra o governo Jorginho Melo e a CAF. Entrou água nesse chope aí? Explica pra gente, por favor. Então, parecia que estava tudo resolvido, né? A Assembleia aprovou dia 11 de julho, aprovou a Universidade Gratuita. No dia 1º de agosto teve aquele grande ato da sanção, os deputados estaduais foram, os reitores foram, toda a cúpula do governo Jorginho foi, mas tinha uma ausência ali, ninguém da Ampesc foi. Ali acendeu um sinalzinho amarelo. Aí, agora na metade do mês, a Ampesc disse que ia fazer uma comissão para verificar como estava sendo feita a regulamentação. E aí, ontem veio a decisão, anunciaram, era 10 da noite, quando era mais 10 da noite, anunciaram para a imprensa que estavam entrando com essa ação. Uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, questionando esse modelo que escolhe parte das universidades particulares, né, as que são comunitárias, para receber 75% dos recursos e não deixa o aluno escolher qual universidade ele quer usar esse benefício. Eles dizem que deveria ser para a universidade, para o aluno e não para a universidade. Então, eles estão questionando um direcionamento ali. A gente sabe que a universidade comunitária e a universidade com fins lucrativos têm certas diferenças, mas o questionamento vai ser feito na justiça, que vai ter que arbitrar essa questão. Eles pediram uma liminar para que seja suspensa o início, a deflagração do programa, que é agora, nesse segundo semestre. Todos os olhos para o Tribunal de Justiça para ver como é que eles vão tocar essa questão agora, mas certamente essa é uma questão que vai passar de tribunal em tribunal até chegar no Supremo. Acho que é o início a sensação que passa, Marcos, é que é o início de uma longa batalha judicial. Mas o primeiro momento importante é ver se o Tribunal de Justiça vai permitir ao governo Jorginho, negando essa liminar, permitir que o governo Jorginho deflagre o projeto, inicie o projeto. Se iniciar o projeto, fica mais difícil segurar depois. Tá bem, vamos monitorar. Piara, o que chamou a atenção ontem é a greve de alguns municípios, principalmente no nordeste do país, por falta de verbas federais, perdas de arrecadação e tudo mais. Você acredita que pode acontecer esse movimento também aqui no sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul? Eu não vejo o clima para um movimento tão grave, mas os municípios estão muito atentos e muito indignados, né? A Confederação Nacional dos Municípios fez um levantamento que 51% dos municípios do país estão no vermelho, boa parte deles aqui em Santa Catarina, eram 7% no ano anterior. Claro que havia condições especiais de envio de recursos para os municípios para a pandemia, tinha uma alta de impostos, uma alta de inflação em produtos como a gasolina, como energia elétrica, que aumentaram o ICMS, 25% do ICMS dos municípios. Então, os municípios estavam numa fase também boa, agora voltou ao normal. Mas a FECAM, que representa os municípios aqui de Santa Catarina, está preocupada. Ontem teve a Assembleia Geral da FECAM, o governo do estado participou, com alguns secretários participando dela, mas também eles fizeram, de certa forma, aderiram ao movimento sem parar, mas estão protestando também. Está muito difícil a situação dos municípios e eles querem que o governo federal patrocine algum aumento de repasse de fundo de participação dos municípios para compensar as dificuldades que são generalizadas. Se o problema é com metade dos municípios do país, é um problema do país, não é um problema dos municípios. Muito bem. Ainda falando em arrecadação, né, os governadores participaram dessa semana de uma sessão no Senado sobre a reforma tributária e tudo mais. E qual é o posicionamento do governo catarinense em relação a essa discussão, hein, para a gente finalizar, o Piara?
o governador Jorge Mello ele mostrou muita preocupação com a perda de autonomia dos estados, aquela questão de que, como agora a cobrança vai ser na origem, não no destino, não na origem, vai ser, não basta só o estado arrecadar o recurso, tem aquela história de criar um conselho federal que vai revisar isso e redistribuir parte das arrecadações. E isso é uma coisa que preocupa vários estados e o governo e o Santa Catarina não é diferente, com essa perda de autonomia e criação desse órgão em Brasília para arbitrar essa divisão de recursos. Inclusive o senador Esperidião Amin, que estava nessa reunião, é um dos que sugere que o Senado faça esse papel, já que alguém tem que fazer, faça esse papel, não criando mais um órgão e uma casa que já tem uma atribuição na questão tributária. O governador Jorginho até deu uma amenizada no discurso contrário quando a Câmara aprovou. Ele fez uma fala muito mais dura, mas a fala dessa semana era uma fala de acreditar que o Senado vai compensar as distorções criadas na Câmara. Tem uma sensação de que a reforma tributária vai passar, então trabalhar para amenizar as dores. Claro que Santa Catarina é um estado que fazia muito bem a guerra fiscal e a reforma tributária é contra a guerra fiscal. Então alguma perda vamos ter. Muito bem. Obrigado, Piara. Boa quinta-feira para você. Amanhã você retorna para a gente atualizar tudo sobre política em Santa Catarina e fora dele também. Até amanhã. Boa quinta-feira para todos nós. Um abraço.